Sobre tilápia, o que mais aconteceu durante essa semana que passou, né? Enquanto isso, você vai me dizendo aí como é que tá o som, tá tudo certo, como é que tá a transmissão, né? Estamos aqui, ó, no tanque 1, aqui. Hoje estou sem minha cameraman por enquanto, né? Mas vamos fazer igual, né? Não temos desculpa aí. Só procurando as perguntas aí. Seja muito bem-vindo, boa tarde para quem vai chegando, né? Como, como é que é? Você tem alguma dica para nos dar? Porque tem muitas lontras que comem muito peixe. Tá? A única dica que eu posso te dar é o seguinte: crie cachorro que gosta de caçar. Aqui nós temos cachorros que acaba caçando as lontras aí e acaba controlando, ou seja, usando a própria natureza para conseguir, vamos falar assim, controlar. Então, é o que pode, né? E você que vai chegando, seja muito bem-vindos. Estamos na segunda-feira, aqui choveu acho que 55 milímetros essa madrugada, graças a Deus, né? Deu uma molhada, só que se tu olhar a cor da água, já vai ver que ela fica turva, ela já dá aquela mexida na água, né? Você vê que aquela água bonita, verde, acaba sumindo. Faz parte do processo, tá? Então você tem que entender que quando chove, fica dias nublados, a tua água também vai acabar mudando. Né? Então, o que acontece? O que causa essas mudanças? Geralmente, às vezes dar um pouco de amônia, um pouquinho de nitrito, essas circunstâncias. E o pessoal tem sofrendo muito as últimas 2 semanas sobre a amônia. E eu percebo que o pessoal está com muito medo da amônia ainda. E a gente só tem medo de alguma coisa quando a gente não tem conhecimento de como agir. Então lembre-se, se der amônia alta, a única coisa que vai precisar fazer é isso aqui, ó, deixar mais areadores ligados durante o dia. Né? Então você vai lá e deixa areadores ligados durante o dia se tiver uma amônia alta. O que seria amônia alta? Né? A amônia alta seria, por exemplo, 3,5, 6,5. Isso seria amônia alta. Lucas, e o pH? Se o pH tiver 8,5, 9, indiferente o pH. Tá? O pH a gente não tem controle quando se tem muito fitoplâncton. Quando você tem a produção natural de oxigênio no seu tanque, automaticamente o pH vai subir mais. Né? Então aí se usa o cal, né? O cal hidratado, o cal virgem, para criar o efeito tamponante. Só que o efeito tamponante nada mais é que você deixar o pH mais alto. Então, se você usa cal e deixa a dureza em carbonato, que o pessoal ainda tem dúvidas de como agir, que é esse kit aqui, dureza em carbonato, em KH, que ele que vai te dar a dica de se precisa apoiar mais cal ou não. Né? É muito simples isso, né? É um kitzinho barato que você vai fazer, porque se você ficar aplicando cal toda semana, por exemplo, no meu caso aqui, que nós trabalhamos com praticamente 0% de renovação, né? Tem agora com a chuva, vai dar mais renovação, mas se você aplicar toda semana, vai chegar a um ambiente que vai subir muito a tua dureza em carbonato. E aí o pH também vai ficar alto. Aí vai começar a subir e não vai mais descer. O efeito tamponante do cal é isso. Ele não vai deixar descer. Mas não quer dizer que você vai conseguir manter em 7,5. Aí muitos mandam, não Lucas, meu pH está 7,6 e não passa de 7,6. Só que o que acontece? Teu kit só marca até 7,6. Aí claro que não vai passar de 7,6, né? Não tem como, né? Se tu tem uma unidade de medida que só marca até aqui, o que passar ela não consegue pegar, né? Então por isso que o kit de pH sempre tenta pegar até 9,5. Aí você vai perceber que teu tanque vai ter oscilações, né? Aqui geralmente começa, as últimas análises está dando 7,8 pela manhã, né? Lá pelas 7 horas da manhã, e vai finalizar o dia, claro, se estiver ensolarado, vai influenciar muito, mas vai ficar entre 8,8 e 8,5 pH. E não tem problema nenhum. Ah, Lucas, deu amônia alta. Deu amônia alta, nós continuamos tratando, né? A gente deixa só o areador ligado e pronto. E aí o peixe vem outro dia normal, né? Quando que a amônia alta ou nitrito alto vai ser um problema na sua produção? Na hora de entregar o peixe. Depende do nível que tiver, o que vai acontecer? Vai estar alto e vai dar gosto de baro no peixe, ou off flavor, né? Como é que vocês gostam, muitos têm muitos esses problemas. Então você tem que ter essa ciência que finalzinho, antes de entregar, 2 semanas antes, você tem que dar um jeito de corrigir essa água para não deixar a amônia alta, tipo acima de 6,5, o nitrito muito alto, né? Acima de 5, porque pode influenciar no gosto da tilápia.
né? Lucas, como é que você sabe disso? Porque aqui já fiz isso, chegar em claro, só que estava em 20 ppm de amônia, tratando normal, né? E só que fui querer comer aquele peixe impossível de comer. Então, opa, não dá para comer o peixe que tem a água muito amônia alta, né? Então, para vocês entenderem. Mas morreu o peixe? Não, não morreu o peixe. Mas por que não morreu? Porque acabei deixando o aerador ligado. Por que você está falando de amônia e nitrito agora? Porque nessa oscilação, começa a chover, você vai perceber que vai dar também bastante subida e descida, né, de amônia e nitrito. E daí às vezes a pessoa está ali, vou dar um exemplo, estou com 600 e poucas gramas no meu peixe. E aqui na nossa região oeste do Paraná, né, na região da cidade de Toledo, nós temos praticamente, né, 30, 40 dias ainda para fazer o peixe crescer, engordar numa forma, velocidade boa, rápida. Por quê? Quando chega em abril, para nós vem geralmente no máximo em 2 semanas, na segunda semana de abril, já chega uma frente fria e faz a água baixar. E aí a gente já não consegue mais tratar o peixe, a gente não vai conseguir mais pôr lá 11, 10 gramas de aeração ao peixe, né? Então por isso que fica a dica. Daí as pessoas agora, por exemplo, Lucas, eu tenho amônia alta, o que eu faço? Daí eu paro de tratar, já deixei 3 dias sem tratar o peixe, mas aí você está perdendo a alavancagem que tem o teu peixe na nossa região aqui, o oeste, dos 40 45 dias que você tem para engordar peixe rapidamente. Depois disso, você vai ter que pegar e puxar teu freio de mãozinho e segurar. Por quê? Porque nós vamos começar a entrar no inverno, né? Que seria o outono, né? Mas por quê? Porque não adianta forçar. Aí as pessoas chegam ali, mês de fevereiro não trata, daí chega março, quer socar o trato, aí fica frio a água e aí começa a dar mortalidade. Aí começa a dar a entrada de inverno normal, francisella, né? Aí outras doenças, aremonas e todas as outras que podem surgir porque gostam de água mais fria, né? Um exemplo. Então por isso que fica a dica para você. Lucas, meu peixe está lá com 500 gramas, tem amônia. Você vai gastar um pouco mais de energia, sim, deixar o aerador ligado, né? Não precisa ser todos, mas pelo menos a metade, se tiver acima de 6,5. Mas você vai olhar para o peixe de manhã que ele vai vir comer igual a ração. E você vai ver, nossa, como ele está louco com fome. Por que não tratar? Claro, daí você pode usar, por exemplo, bioremediadores, né? Vai jogando. Só que para eles funcionar, você vai ter que ter pelo menos uma dureza em carbonato em 30. Entende que está tudo ligado, bicarbonato, os carbonatos e os bicarbonatos estão ligados para a bactéria. Não é numa aplicação, né? Aplicações gradativamente e você vai perceber, se você não teve nitrito, você vai ver que vai sair amônia e vai começar a entrar nitrito. Aí vem a questão, você tem que entender o ciclo que vai acontecer. É um problema? Não, deu amônia, você controlou a amônia, foi para o nitrito. Por exemplo, aqui nas nossas análises, essa análise mais barata que nós usa, que é da... Deixa eu achar aqui o kit rapidinho aqui. Que é esse aqui, ó. É o mais barato, que mais usado, né? Está em 2,8 nitrito, né? E qual o problema? Não mudou nada para nós. Não mudou nada. Nós não seguramos o trato por causa disso. A gente segura trato, por exemplo, que nem, ó, choveu, o clima está se estabilizando, a energia elétrica está oscilando muito os últimos dias aqui na nossa região, né? A distribuidora deve estar arrumando. E aí o que acontece? A gente tem mais medo de ter que entrar com o gerador, né? E der um BO do que por parte de nitrito alguma coisa. Então o que a gente faz? A gente acaba segurando um pouquinho o trato. Lucas, quanto que você segura? Vai dar 10% do trato, né? Porque assim, vamos dizer, eu estou tratando 10 gramas a dia, peixe em média aqui. Eu vou reduzir para 9 gramas a dia, né? Ou depende do tanque, que nem por exemplo, nós temos um tanque aqui que queimou o areador e não tem areador para colocar e substituir ele. Levei para arrumar 7 dias. E esses 7 dias é o tanque 5, para vocês entenderem como é que funciona a questão de cálculo, para você entender se um dia queimar um areador no seu tanque, você tem que reduzir a ração nele. Vou dar um exemplo, lá nós estávamos com 120 kg mais ou menos de ração, 110 a 120, depende do dia. Queimou um areador, baixei para 70 a 80 kg de ração. Enquanto eu não colocar outro areador, eu não posso pegar e continuar tratando 100 kg de ração, 120 kg de ração. Porque aí vai dar ruim, o oxigênio vai baixar um monte, tá? Então, para você entender que precisamos sempre cuidar dessa parte. Queimou o areador. Vamos supor que aqui também queimasse esse areador aqui, mas não está nenhum queimado aqui. Esse aqui, vamos dizer que tivesse queimado, né? Queimou hoje, Lucas. Então, o que vai fazer? Amanhã, meu filho, você já tem que reduzir o trato.
Vamos supor que esse fosse de 2 CV, vou ter que reduzir pelo menos 50 kg de trato amanhã em diante. Não tem o que fazer. Se você, mas o peixe igual vem comer sim, nos primeiros 2 dias ele vai vir comer normal, no terceiro você já vai ver que ele já não vai vir e no quarto nem se diz então o que vai acontecer. Aí você vai gerar um estresse desnecessário. Então fica a dica ali para você, tá? Se alguém tiver uma pergunta, fica à vontade em fazer ali a respeito da amônia, nitrito, tá? A amônia é muito tranquilo tirar, qualquer bioremediador que você usar vai funcionar, desde que você não tenha a renovação acima de 2%. Se você tiver muita renovação de água, daí não tem como, tá, gente? Aí você joga a bactéria, ela sai. E ela não tem como ciclar. Você tem que entender que o tanque aqui, ele vai começar a ciclar. Ele vai começar sozinho se funcionar. Vai ter uns picos, uma subida, uma descida de amônia, nitrito? Vai ter. Mas faz parte. Só que se você deixar o aerador ligado, uma parte vai embora. Não precisa se preocupar. Amanhã os peixes vão vir comer normalmente. Por exemplo, nesse tanque aqui, com 1.500 metros quadrados, nós estamos tratando 200 kg de ração, né? E está com 20 mil peixes. Então estamos ali com 10 gramas em dia, né? E o crescimento está indo bem, está tudo certo, né? Então você vai vendo. Para você verificar ali a possibilidade no seu caso. Que aqui um produtor mandou que já aumentou a dose de probiótico, cal, hidratado, perdi o controle. Fiz probiótico diário por 30 dias e não obteve resultado. Aerador ligado 24 horas por dia, peixe convertendo de 6 a 8 gramas. Tratando normal. Deixei a amônia de lado, kkkk. Então é isso que o cara fez. A pessoa simplesmente me escutou, deixou o aerador ligado. Claro que vai ter o custo da energia a mais, nós não gostaríamos disso. Vamos falar assim, mesmo que tiver oxigênio no seu tanque, você infelizmente vai ter que deixar o aerador ligado, porque daí não está mais ligado à questão do oxigênio em si, e sim na estratificação. Ou seja, o que vocês querem, seus gordos? Né? Seus gordos. Ficou uma dúvida aí, gente? Vai falando aí, para eu poder matear um pouquinho. E você que é ali de Santa Catarina, na primeira semana aí já estamos descendo novamente aí para visitar vocês, amigos produtores ali de Santa Catarina, ao redor de Armazém, né? E dia 20 de março, provavelmente nós vamos estar no Rio Grande do Sul novamente lá. Se você for da região aí, fica o convite de vocês aí. Estamos descendo, fica à vontade de mandar mensagem e venha participar dos eventos que vai ter. E caso queira uma visita, fica à vontade também em mandar uma mensagem. Se der, a gente consegue até visitar a propriedade, tá? Não, mas não posso prometer nada, tá bom? Vocês viram que sexta-feira teve uma ótima notícia para nós, produtores ali de tilápia, né? Vamos ver como é que o Trump vai reagir, né? Com a proibição do tarifaço. Então, vai talvez abrir porta? Não sei, né? Pelo que eu escutei o discurso dele, porque daí ele controla as licenças, então ele simplesmente pode não dar a licença. Então é interessante essa jogada, que, vamos falar assim, agora ele põe só uma taxação, mas ele ainda é responsável pelas licenças, a licença, ou seja, do país poder exportar para ele. E se ele vai lá e corta a licença, né? Mas vamos sempre ter o pensamento positivo aí que não vai fazer isso, né? Acho que ele vai aumentar mais, em modo geral, a taxação, pelo que vi as últimas notícias. Então ele vai aumentar mais a taxação do 40%, ficaria em 20%, né? Uma coisa assim. Então o mundo vira muito rápido, né? Você imagina, nós há poucos meses atrás não sabia como entregar o peixe, para quem entregar o peixe, e nem dando de graça o pessoal não queria vir pegar peixe, literalmente, né? E hoje está ali o mercado mais estabilizado. Então você, às vezes, que está começando com peixe, você só tem que ter essa fé, né? É que nem produtor de soja, milho, né? Ou qualquer produtor que depende do clima, tem a fé sempre que vai chover na hora certa. E nós temos que ter a fé, nós produtores de peixe, né? Tanto faz for tilápia ou outros peixes, temos que ter a fé que a crise vai passar um dia, né? Então fica aí a dica aí para você, nunca perca a fé, para que não podemos parar de produzir. Outra coisa que você vai perceber que nós vamos aumentar muito a produção, né? A Peixe BR vai lançar essa semana ali os números atualizados 2025. Aí vamos ver um incremento da produção.
Você vê que São Paulo cresceu, Minas também cresceu, Paraná também cresceu, Santa Catarina cresceu, Rio Grande do Sul também cresceu. Aí você fala, Lucas, mas quem come tanto peixe? Pois é, nós comemos, Sirius, nós comemos muito peixe, né? E temos que comer mais peixe, né? Senão vai sobrar peixe. Vamos lá, gente, come peixe, né? Cada um faz sua parte aí, na brincadeira aí. E se você tiver uma pergunta, fica à vontade em fazer aí. Estamos aí para poder responder vocês. Então, quem vai alojar agora, já começa a ter o cuidado, protocolo de cal e sal, né? Se possível, não precisa encher o tanque, tá? Eu prefiro ali que deixe 70% dele cheio de água e o resto vai enchendo gradativamente, tá? Para aproveitar melhor o cal, né? E o sal que você vai acabar usando como protocolo, tá? Teve lugares aqui que essa semana passada passou de 31 graus, 32, 33 graus, chegou tanques a bater 34 graus, né? Então fica a dica para você, porque tem Brasil inteiro. Quando passa de 31 graus, é muito interessante você deixar o areador ligado no seu tanque. Aí veja, não é amônia, não é nitrito, não é falta de oxigênio, aí vem a temperatura, né? Que às vezes você fala assim, nossa Lucas, eu medi o oxigênio aqui, o oxigênio está bom, só a água está a 33 graus. Então você vai ter que ligar o areador por questão da temperatura de água. Então veja que são manejos simples que acabam salvando o seu lote, né, evitando muita perca. Né, que eu vejo o pessoal às vezes fala assim, Lucas, do nada começou a morrer uns peixinhos, né, porque alojou a recém, né, e quando a gente aloja um peixe juvenil, acaba não ligando os areadores, porque você vai medir o oxigênio, por exemplo, Lucas, o oxigênio está 10, o oxigênio está 8, né, miligramas, né? Por que eu vou ligar o areador, né? Mas esqueceu de comparar a temperatura. Então, quando você faz o alojamento, é normal a superfície do seu tanque acabar esquentando mais, porque já ficou dias parados, você estava lá enchendo, né? Então, no verão ali, vamos falar assim, e a água esquenta muito. Então, você precisa, às vezes, deixar o areador ligado. Então, você vai entendendo que a produção de tilápia, ela vai começando a ter um consumo de energia que a gente não consegue mais escapar. Aí que vem a eficiência de produção. Por exemplo, Lucas, vamos supor, tivesse que deixar um areador ligado por causa da temperatura, lá do meio-dia a 4 horas da tarde, né? E mais o de noite. Mas antigamente a gente não fazia isso, a gente não ligava o areador, né? E antigamente a energia era barata e nós não fazia isso. Agora que a energia está ficando cada vez mais cara, nós temos que fazer isso. Infelizmente sim. E aí vem a questão da densidade. Qual que é o ponto equilíbrio da densidade? Vou dar uma sugestão para vocês, que aqui a gente já trabalha bastante anos com vários tipos de densidade. Para quem não quer renovar muita água, só manter o tanque cheio, uma densidade tranquila é até 10 peixes por metro, tá? Então se você tiver 10 peixes por metro quadrado, você vai ver que você consegue levar. Não quer dizer que você não vai ter um pouco de amônia, não quer que você vai ter um pouco de nitrito, não quer dizer que não vai acontecer isso no final do lote ou no começo do lote, mas você vai perceber que você vai chegar numa tranquilidade se você fazer esses manejos. Agora você imagina, por exemplo, você está com 2 peixes por metro ou 3 peixes por metro e você tem que ligar um areador por questão de temperatura. Lucas, mas eu não vou ligar. Não tem problema, você não é obrigado, né? Mas vai perder rendimento da sua tilápia. Então você precisa, na hora que você vai começar a fazer o teu alojamento, você já tem que calcular mais ou menos, qual que é o mínimo hoje necessário para que seja viável a produção de tilápia. E qual que é o limite do meu tanque? Aí você hoje já tem as informações ali, que na regra, mais ou menos, não é 100%, mas já é um norte para que você está começando ali, 100 gramas de ração por dia por metro quadrado, sem renovação de água, a água suporta. Lucas, mas e se eu pegar e colocar mais? Não tem problema. O que vai acontecer? Essa tecnologia, né, por exemplo, assim, de sem renovação, aí pode acontecer que nem o produtor lá comentou, que, deixa eu só abrir aqui o sistema, que depois que você passa de 100 gramas por metro quadrado, você vai perceber que começa a dar problema. Problema na água, um dia o peixe às vezes quer comer ou não, vai depender muito dos areadores, né? Deixa eu puxar aqui o trato para vocês verem, vou puxar desse tanque aqui. Ó, esse tanque aqui tá com 143 gramas mais ou menos de ração por dia.
Então tem umas oscilações em nitrito? Tem. Amônia controlado? Sim. Né? Só que quando você passa de 100 gramas por metro quadrado, você vai ver que a gente vai começar a deixar o areador ligado. Você vê que o nível de oxigênio não consegue subir, a água começa a ficar mais turva, ficar mais sólida em suspensão, né? Eu não lembro a porcentagem, mas se eu não me engano ali vai ficar em torno de 20, 25% fica do cocô da tilápia vai ficar ai, como é que fala ainda? Ela vai ficar disposta na água, vamos falar assim, vai ficar boiando junto com a água, né? Tem o cocôzão dele, que é o 100%, né? Mas esses sólidos vão ficando na água até decantar. Então, quando tem esse princípio, então você vê que quanto mais ração você trata, você vê que dá mais sólido em suspensão. Claro, tem areador chafariz, se tiver bastante areador chafariz, vai querer esse sólido em suspensão. Mas você vai começar a entender. Aí quando é até 100 gramas por metro quadrado é tranquilo, daí você vai para 120, daí deu um dia meio nublado, deu um dia não sei o que, ligou mais aerador, de repente a água virou e ela ficou turva e ela não volta mais. Que nem essa água aqui dificilmente vai voltar. Com 140 gramas por dia de aeração por metro quadrado, ela não vai voltar, a gente já sabe disso. Por quê? Não tem como. Dessa forma que ela está aqui, com uma renovação baixa e não está aqui. Só que como eu tenho uma densidade razoavelmente boa, né? Tá ali com... Jesus, deu um branco agora. Deixa eu a calculadora aqui. Tá com 13,3 peixes por metro, mais ou menos, se não morreu muito peixe. O que acontece? Tá com 13 peixes por metro. Então, se eu tiver que deixar o areador ligado, não tem problema. Você entende que eu consigo diluir em 13 peixes por metro um areador ligado. Agora você imagina tem 3, aí o teu lucro vai sumindo. Então vai acontecer que os produtores, quando vai instalando a automação dos areadores, eles falam assim, malucos, não desliga mais o areador nos últimos 30, 45 dias. Aí você faz a conta, né? Aí ultrapassa esse limite e daí você fala assim, mas não tem, a tua água não suporta. Entende? Você criou sólido em suspensão, é menos luminosidade, é menos fitoplâncton e entra aquele efeito dominó. Quanto menos transparência eu tenho, né? Menos luz passa, menos fitoplâncton produzo, menos incorporação de oxigênio. É um ciclo, para você entender. Mas qual que é o problema? Não é um problema nos 45 dias ou nos 60 dias, que a conta ainda vai fechar, né? Porque você tem uma densidade mais alta. E quando você tem uma densidade mais baixa, você vai ver que, por exemplo, se você medir ou tiver a automação dos areadores, você vai ver que não tem problema, você vai ver que vai desligar. Vou dar um exemplo. Quando estava abaixo de 100 gramas, só aquele aeradorzinho de pá ali estava ligado. E era o suficiente e passava das 9 da manhã até 5, 6 horas da tarde, aquele aeradorzinho de pá. Aí depois ligava um e outro e ia embora, né? Ou seja, a água conseguia entrar num equilíbrio. Então, para você entender que tudo tem um equilíbrio, né? Equilíbrio na parte da água, equilíbrio na questão do peixe e equilíbrio das máquinas. Então você sempre tem que lembrar, calcular as máquinas. Então eu sempre comento assim, para cada CV, ou HP, de máquina, de areador, de pá ou chafariz, 25 kg de ração. Nessa época do ano, onde que as temperaturas da água vão chegar a 30, 31 graus. Tá? Depois no inverno vai se melhorando, porque a eficiência vai melhorando, né? E Lucas, por que você bate tanto em cima disso? Porque é isso que a gente começou a ver, né? E mudou toda a ideia de produção. Porque você começou a entender, então você que está me acompanhando, você começa a entender, peraí, por isso que quando eu ponhava 4, 6 peixes por metro, né? Se você põe 6 peixes por metro, porque tem aquela questão simples. Deixa eu achar a calculadora. 100 gramas dividido por 6 peixes. Você poderia tratar 16 gramas dia, você não trata isso, né? Se você tiver 6 peixes, você vai tratar 12 gramas dia, não são melhor. Daí você está com 72 gramas de ração por metro quadrado. Aí fala, nossa, aquele lote foi rápido, aquele lote foi tranquilo. Nossa, aí beleza. Aí você foi lá e foi para 8 peixes por metro, né? Aí você já chegou perto dos 100, deu 96 gramas. Se você tratar só 12 gramas de tilápia dia, né? Aí você fala, nossa, foi razoável, só põe mais um areador. Aí você chegou a 10 peixes por metro. E vamos supor que você continua tratando assim, se o peixe come, você trata. Chegou a 120 gramas por metro quadrado. E aí que o bicho pega. Por isso que hoje eu estou
nas consultorias tentando passar o seguinte: não adianta tratar mais do que as máquinas nessa época do ano. Então você tem que calcular quantas máquinas você tem e você vai ver que é um reloginho. É melhor a tilápia crescer numa constância e não sofrer nenhum estresse por falta de oxigênio, né? Ou dor de barriga, né? Vamos falar assim, que é quando trata demais e acaba tendo uma falta de oxigênio durante o dia. É o que mais acontece nessa época do ano, né? E quando a água fica assim mais turva, você vai perceber que ela não tem fitoplâncton, então você vai perceber para fazer cagada é muito grande, se você não estiver medindo lá, acompanhando. Ah, mas eu sempre deixei 2 geradorzinhos ligados e no final do dia eu ligava os outros 6. Num dia que a água virou, você vai ver o peixe boquejando, se tiver um pouco de amônia, você vai ver o maior prejuízo que está. Então a maioria das pessoas começam a entender que mesmo com o sol, não quer dizer nada, vai depender muito do seu tanque, essa questão ali. Então você fica esperto nessa questão, para não perder peixe. Que hoje as pessoas estão matando mais peixe durante o dia do que à noite. Porque à noite todo mundo entendeu que é só tratar e ligar ligar o areador, né? Aí chega lá, põe o time, 5h30, 6h30, 7h30 da noite e vai, né? Só que o que acontece com isso? E se a água virou? Porque eu falo pra você, não tem coisa mais chata que você medir a oxigênio 3 vezes por dia. É o que a gente fazia aqui antes da automação dos aeradores. Ia de manhã, antes do meio-dia e depende do clima, já ficava meio esperto, às vezes 3 horas da tarde, se era verãozão, ia 3 horas da tarde ou 4 horas da tarde, porque sabia que se esperar até o final do dia, já era caca. Aí já o peixe já estava perto do areador e já era prejuízo. Então, aí isso causou um grande aprendizado. Então hoje as pessoas começam a entender essa questão do oxigênio, porque você vai precisar entender essa parte. Que a tilápia precisa de oxigênio, mas as nossas bactérias precisam de oxigênio, todo mundo precisa de oxigênio, mas tem que achar o ponto do equilíbrio, ou o mais próximo possível. Vamos dizer, isso aqui é a tilápia, isso aqui é seu tanque. Se tu sai do ponto do equilíbrio, pensa muito na tilápia e pouco no seu tanque, vai dar prejuízo. Se você pensar muito no seu tanque e pouco na tilápia, também vai te dar prejuízo, porque não vai ser viável. Então é aquela coisa, sabe como é que é hoje em dia? Tudo assim, ó, numa linha tênue, bem próxima. Vai ter uma oscilação, né? E outra, mas você precisa estar ciente disso. Que eu falo para vocês hoje, nós somos o maior produtor de tilápia do mundo. Não tem para ganhar de nós. Se ninguém atrapalhar, não tem como. Nós vamos produzir tanto tilápia que vocês não imaginam. A questão é a tecnologia, ela está sendo dissipada lentamente ainda. Mas vamos falar assim, hoje poderia todas as propriedades produzir 10 peixes por metro. Praticamente todas, né? Até 10 peixes por metro com uma tecnologia A, por exemplo. Ah, eu quero 13 peixes por metro, ou 15 peixes por metro, ou 17 peixes por metro que nós estamos testando lá. Aí você fala, opa, 17 peixes por metro, são 70% a mais de peixe, tá, qual que é a tecnologia? Tecnologia B. Qual que é o risco? É o risco B já, não é o risco A, né? Então tem essas questões. Mas você começa a entender que é possível. É que nem um aviário. Depois que você fez o investimento lá, não adianta. Você tem que ter um gerador. Igual, se o gerador não entrar, vai morrer frango, né? Porque hoje não baixa mais as cortinas, provavelmente, né? Antigamente baixava a cortina, que tinha menos densidade, né? Mas vamos lá, o aviário, imagina eles diminuir lá um frango por metro, ou 2, porque é um pouquinho melhor, menos arriscado, mas não é menos arriscado. A tilápia é a mesma coisa. Se você tem 4 peixes por metro ou 8 peixes por metro, o teu custo fixo praticamente é o mesmo. Você teria que ter um gerador. Então eu falo para vocês, a gente já cometeu esse erro de ficar enrolando para comprar um gerador automático, nós perdemos o valor de um gerador automático um dia, há uns anos atrás, e achamos dinheiro no banco, né, para comprar o gerador, porque a gente viu que o fumo é muito grande. Então a gente vê nessas épocas do ano, oscilação de energia elétrica durante o dia, pessoas perdendo peixe durante o dia, mas pô, era ensolarado e a distribuidora me falhou com a energia, o que aconteceu? Pois é, cara, só que você tem que se precaver disso. Como é que você vai ter tanta fé assim que vai passar, sei lá, 200 e poucos dias do seu lote ou 300 dias de lote e não vai falhar uma vez a energia? Né? Por que morreu o peixe? Na minha ponto de ciência, porque ele tratou o peixe
e daí depois saiu energia. Se tivesse saído um pouco antes, né, ele não ia ter tratado o peixe, né, aí já não ia morrer. Mas daí como tratou o peixe, falou, não, é durante o dia, tem sol, e não foi lá, não teve um oxímetro, alguma coisa, uma ferramenta para monitorar, deu ruim. Aí virou o tempo, ficou nublado. Então a gente fica muito triste, né, pelas percas que dá na nossa região, porque a água começa a esquentar mais, né, a região ali beira-lago, que a gente fala, que passa o Rio Paraná, ali é mais quente, a gente sabe disso, então as águas chegam a bater 34 graus, 35 graus, e precisa de máquina, por causa de temperatura, só para vocês entenderem. Aí precisa gerador, não tem como. É terrível, sim, aqui ficou ligado o gerador, a gente chora, né? Sirius. A gente chora, por que a gente chora? Porque o diesel tá caro, né? Mas se não tivesse o gerador, eu já ia ter perdido, sem mentira, eu acho que eu ia ter perdido já umas 10 vezes tudo. Todos os meus tanques, se não tivesse gerador. Porque esse às vezes no meio aqui no começo do lote, aí ia começar de novo, daí deu de novo, e daí de novo, e daí de novo, daí de temporal, aí ficou 36 ou 48 horas no gerador, né? E aí eu ia falar assim, não dá para produzir peixe. Então fica a dica ali para você. Se você quer produzir tilápia com um pouco mais de segurança, e vale muito a pena, precisa de um gerador automático na sua propriedade. E ele é infalível? Não, tá? Ele vai falhar igual. O motor de arranque pode queimar, a bateria pode ficar descarregada. Você vai ter que monitorar ele, ou seja, que nem eu tenho rotina, passo, olho os tanques no final do dia, já olho lá o gerador, fico olhando lá. Porque se der que é falha, ele dá um alerta, né? Começa a dar uma sirene e apita. Já aconteceu bateria fraca, já aconteceu queimar o motor de arranque, então vai acontecer. Mas só que melhor você ter e ainda ter uma chance do que você não ter, né? Ah, mas aí se der um BO eu vou lá, alugo o gerador. Mas quando dá um BO geralmente é meio parelho o negócio. É o que aconteceu aqui, né? Antigamente. Ah, não vou comprar gerador, eu vou lá e alugo, né? Até o dia que chegou não tinha mais para alugar, e daí? E aí, como é que fica? Né? Fica triste, né? Ah, por exemplo aqui, nem foi falta de energia, foi... Bom, teoricamente é falta de energia, quando a tensão que deveria vir em 220 chega a 160 volts, né? Aí falta de energia mesmo, uma fase falhando praticamente, né? Aconteceu isso aí para nós, para você entender. Claro, ligou o gerador, resolveu o problema, não morreu o peixe continuou crescendo, ficou mais caro produzir o peixe naqueles 2 dias, ficou, mas não perdi nada, vamos falar assim, não causou nenhuma doença, não causou nenhum estresse na tilápia. Então você precisa estar ciente disso, que a gente tem que ter fé, eu concordo com você, ter fé, tem que acreditar em Deus, mas às vezes Deus dá uma mensagem para você e fala assim, vem às vezes um vendedor oferecendo um gerador, ou vem alguém oferecendo um gerador usado, e às vezes já são sinais na sua vida e você não quer. Então por isso que aqui que é mais louco, quem é mais louco? Eu que tenho, vamos falar assim, 15, 17 peixes por metro, tenho gerador da cavalete e tenho oxigênio em pó, ou você que só tem 4 peixes por metro e não tem nem gerador, e não tem nem alarme. Quem é mais louco? Quem que está com mais fé? E a minha fé está baixa, eu concordo, né? Mas não tem como, porque pode dar um BO, pode dar um temporal, a distribuidora não tem mais energia, o gerador pode fundir, pode... É o que aconteceu aquela vez, um rato lá estourou as hélices e peneirou o radiador. Você imagina. O rato comeu veneno, morreu, mas morreu onde? Em cima da hélice do gerador. Na época eu não estava em São Paulo. Aí o que aconteceu? Ligou o gerador, a hélice era de nylon na época, moeu a hélice e moeu o radiador. Então você imagina o fomo que foi. E era um sábado ainda. Então, graças a Deus, né, corre, tira e vai, faz assistência. Então, coisas que podem acontecer, tá? Então, para você fica essa dica aí. Então, tem que ter fé? Tem que mais se precaver. Thor tá nadando. Vai nadar também, sim? Para se precaver ali essas questões. Porque produzir, hoje, cada vez está mais fácil. Muitos falam assim, não, Lucas, como assim mais fácil? Cara, está mais difícil. Não, está cada vez mais fácil, porque hoje cada vez tem mais números, mais dados, mais tecnologia, para não dar problema. Para e pensa, hoje tem o acesso, tem o meu canal, tem outros canais falando como produzem, tanque escavado, quantos peixes por metro colocar,
quanto máximo tratar, né, sem renovação, quantas máquinas colocar no seu tanque, a gente já fala bastante disso. Ah, quero investir, quero ser mais profissional, põe a automação dos areadores, a gente já fala isso muito, né? Comece a estudar, ame criar tilápia, então comece a estudar, que a gente só aprendeu, assim, em maio vai fazer 6 anos do canal, foi porque a gente tem o canal, a gente sempre compartilhou tudo que a gente conseguiu aprender, que vai ajudar, claro, você que está aí nos acompanhando esses anos todos, mas forçou nós a aprender. Então compartilhar também fez a gente crescer de como falar em público, né? Como dar uma entrevista, por exemplo, se precisar, porque que nem eu comentei, veio uma TV fazer uma entrevista, falar da nossa crise, querendo mostrar para a sociedade o que acontece. O filé da tilápia aqui na região está, acho que 5% mais barato do que ano passado, uma coisa assim. Normal. Nós produtores é um problema isso? Não, porque o preço que nós estamos ganhando agora é um ponto de equilíbrio, que, ou seja, a sociedade tem um preço bom e o produtor tem um preço bom. Qual que é o ponto de desequilíbrio? Quando a sociedade, o filé sobe demais, o nosso aqui não sobe comparado que sobe desse lado, da ponta, não sei porque a balança não é igual, né? É interessante isso aí. Aí para esse consumo e depois faz isso. O filé baixa e aqui acaba subindo os custos e fica baixo o preço para nós e não regula o mercado. Então essa é a parte ruim. Mas vamos supor o seguinte. Quem quer fazer isso? Ninguém quer dar o tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Como é que a gente vai defender a nossa classe? Como é que a gente vai ajudar o próximo? Como é que a gente vai contribuir com alguém se a gente não fazer isso? Então a gente pega, quando alguém vem, a gente tenta sempre atender para mostrar, ver a nossa realidade, ver, né? Aí comentei, como é que ela comentou, a entrevistadora, mas offline, né? Ela comentou assim, nossa, o Paraná é o maior produtor do Brasil. Eu falei, por enquanto? Daí ela falou, mas por que por enquanto? Eu falei, porque vai depender como é que nós vamos usar as tecnologias. Porque, por exemplo, se não liberar mais construção de tanque, se não liberar, apanhar mais peixe por metro, se não entrar tecnologias de licenças, né, tecnologia para melhorar a questão da água, no sentido assim, que possa o Instituto das Águas liberar, falar assim, não, você está usando uma tecnologia, está economizando água, não é como antigamente, 40 vezes mais eficiente, mas vamos bater até 100 vezes mais eficiente comparado a 10 anos atrás. É uma coisa sem volta, é impressionante isso, né? É que nem o frango, ele começou, as empresas começaram a investir em tecnologia, genética, ração e vitaminas, e a tilápia também tem todo esse espaço ainda, mas no espaço na água, como tratar a água, como melhorar a questão da água, que a tilápia já tem genética. Aí o produtor fala assim, um cara mandou me pergunta, qual que é a melhor genética da tilápia? Aí eu olho assim, respiro. Seria, se você hoje fosse em qualquer vendedoras de sementes, vamos supor o milho, se quisesse plantar milho na sua região, Sírios, não senta em cima, peraí. Você imagina o seguinte, qual que é o problema da produção de tilápia? Tecnificação. Nós temos que se tecnificar, não tem jeito, temos que aprender. Aprender conversão alimentar, nós temos que aprender o limite do tanque. Põe em máximo 100 gramas. Não, esse tanque põe 120 gramas. Então você já sabe o limite para tomar decisões. Eu tenho tantas máquinas aqui, vai dar, eu tenho oxímetro, eu tenho automação do aerador, eu tenho histórico. Tá. É isso que vai ser o futuro, não tem como escapar disso. Depois vem a genética, porque você primeiro cuidou do que você tem controle. E as pessoas não estão cuidando do que você tem controle. Vou dar um exemplo. Se hoje fosse aqui, indiferente à empresa, falar assim, eu quero plantar milho na minha terra. Eita, Sirius, seu gordo. Eu quero plantar milho na minha terra. O cara vai olhar e eu quero aquela variedade lá. Vamos supor, que eu escutei lá que o vizinho lá, que é melhor colher o milho lá. Primeira coisa que eles vão falar é o seguinte, tá, você já fez análise da sua terra, só para nós ver se é compatível? Mas eu quero comprar, eles não vão vender. Sabe por que não vão vender? Porque vai queimar o nome da marca, vai queimar a empresa que me vendeu o milho, entende? Queima um monte de coisa. A agricultura deu um salto por causa disso.
tecnificação. Não, peraí, vamos fazer análise da tua... Às vezes, depende da empresa, até faz análise de graça para você, né? Fala assim, não, nós vamos lá recolher a análise, amostra sua terra, vamos verificar se a tua terra precisa de alguma coisa, porque essa variedade de milho tem que estar no tipo A, ou seja, tem que ter matéria orgânica, micro, macros, minerais, tem que estar lá perfeito para ela responder. Se não, não compensa você pagar caro, compensa você pegar essa variedade aqui, ela não é segunda linha, essa variedade dá mais certo na sua terra. Então, por exemplo, na água, na produção, vamos trazer para a tilápia como fosse uma genética, uma variedade, não adianta você pegar a melhor, se você não está dando o melhor para ela, e você não sabe qual que é o melhor. Então hoje o desafio é o seguinte, claro, o mercado é isso aí, né? Ah, Tilamax, nem sei as outras lá. É a melhor, é a melhor, é a melhor em filé, melhor não sei lá o que. Meu filho, a melhor é aquela que está na tua água. Se você tiver uma, por exemplo assim, da amônia, você não faz análise da amônia, você não cuida se tem amônia não. Você é daquela pessoa, amanheceu, desligou o areador, anoiteceu, você ligou o areador. Meu filho, não é uma variedade que vai te salvar, né? Não é a genética que vai te salvar. Porque você não está dando condições, você não está monitorando o seu tanque, seus solos, né? Então não tem como melhorar. Não adianta você, qual a melhor genética? Não, meu filho, você tem que ver em que nível que você está. Vou dar um exemplo. Eu estava no nível, quando eu comecei, sem areador. Então, qualquer coisa que eu jogasse aqui, tá valendo, né? Então, o nível que eu comecei foi o seguinte. Zero de genética. Eu nunca me preocupei com a genética. Fui lá, joguei peixe, falei, vou tratar e vamos ver, né? E vamos ver o que deu, né? Deu merda, né? Com 350 gramas deu meleca, né? Boa tarde, tudo bom? Se tiver uma pergunta, fica à vontade de fazer. Então deu merda. Por quê? Porque eu parti da minha ignorância. Eu achei que sabia fazer uma coisa. Thor, aqui. Nada de fugir. Seu lá, banquete. Então, para você entender como funciona as coisas. Então, não se preocupe com a genética. Se preocupa, peraí, o que eu tenho controle? Pô, eu tô fazendo o básico. Eu vejo as pessoas não fazem o básico. Eu comecei a mudar a minha piscicultura quando eu comecei, por exemplo, a fazer o básico. Qual é o básico? Análise da água, dureza em carbonato. O Lucas fala que tem que estar pelo menos em 30. Então, você vai fazer a análise da água. Senta. Fazer a análise da água. Ó, o Lucas falou 30 a 20. Vou aplicar a cal, até subir 30. Tá 30, beleza. Fiz análise de amônia e nitrito, tá tranquilo. Nossa, a amônia subiu um pouquinho. Liguei já um areador como o Lucas falou. Vou lá. Aí depois que você tirar o lote, você vai ver que a genética não é importante. Nessa primeira fase. Aí sim. Você tem lá. Agora eu já entendi meu tanque, já tenho uma experiência. Agora quero uma genética boa, mas aí vem a aração boa também, porque se não tiver aração boa não adianta, você tem qualidade de água, mas não tem aração para chegar a esse nível, tá? Então fica a resposta aí do meu amigo que pediu qual que é a melhor genética. A melhor genética é aquela que aceita a tua forma de produzir. Essa seria a melhor genética. Vocês não concordam comigo? Qual que é a melhor genética? Aquela que aceita a sua forma de produzir. Então existem várias formas de produzir. Sempre falo para você, não existe certo e errado. Existem vários tipos de densidade. Tem gente que trabalha com 20 peixes dá certo, tem gente com 25, tem gente com 10, tem gente com 4, né? E vai dando certo. Só que o mundo vai evoluindo e a gente precisa evoluir junto. Não tem como, né? Não tem como. Então é só olhar para as outras produções, como a tilápia virou uma commodity, ou seja, ela abraçou o mercado. Estou com uma dúvida. Comentou em 25 kg de ração para um CVD-arador, mas seria quantas horas ligadas diariamente em média? Vamos supor, não tem nada melhor que o oxímetro. Isso é fato, não adianta. Teria que ir lá um oxímetro e medir. Mas esse é um cálculo para deixar pelo menos a noite ligado. Vamos supor, das 8 da... Depende da região que você é, tá? Vai às vezes começar às 5h30 da tarde até às 8h30 da manhã. Vai ter que deixar mais ou menos essa quantidade. Ou seja, é mais para calcular quantos quilos de ração eu posso tratar no tanque. Então você vai lá, eu tenho... Vamos dar um supor. Você tem 10 cavalos de areador no seu tanque. Seguindo esse cálculo, você só poderia tratar no máximo esse tanque 250 kg de ração. Aí vem a tecnologia. Qual a tecnologia? Tecnologia sem muita renovação, tanque assim, a água tá boa, perfeito. Tá, essa é uma tecnologia. E não ultrapassando muito mais do que 100 gramas por metro quadrado. Então você vai pegar, divide os 250,
quilo de ração pela metragem do seu tanque, daí você vê lá, Lucas, deu 50 gramas por metro quadrado, deu 100 gramas por metro quadrado, entendeu? É vários números, mas com esse número você já começa a ter uma base e verificar. Porque a maioria dos produtores que a gente comenta, que conversa, que eu aprendo atendendo outros produtores e respondendo perguntas. Por isso que a gente faz live aqui, que além de contribuir, a gente acaba aprendendo também. É uma mão de via dupla. Por isso que eu falo, se você ajudar alguém, você vai ver que você vai crescer junto. Não existe você ajudar alguém e não crescer. Tá? De uma forma você vai crescer, uma coisa você vai aprender. Porque todos nós temos muitas experiências de vida que podemos ser compartilhadas. Aí você entendeu essa questão. Por quê? Eu comento produtor, eu chego num produtor, eu chego lá e faço a conta. Quantos cavalos tem aqui? Ah, tenho 10, tá, beleza. Daí eu peço quantos quilos de ração está dando? 350. Daí eu olho assim para ele, dou uma risadinha, não existe certo e errado, tá? Aí eu peço assim, tá, como é que tá ali? Você consegue manter o 350 ou você trata 2, 3 dias, de repente virou o tempo, daí você já não consegue mais tratar, aí você cai para uns 200, 250 quilos. Isso acontece, né? 2, 3 dias come bem, depois 2 dias come mal. Aí por quê? Ele caiu para 250, aí estabilizou. Porque isso está ligado em quilos de oxigênio. Essas máquinas, mais ou menos feito uma média, produz tantos quilos de oxigênio por hora. E cada quilo de ração você precisa em torno de 1,5 kg de oxigênio para fazer a decomposição. É um cálculo mais ou menos teórico, mais ou menos está batendo, tá? Só para vocês entenderem. É teórico, mas na prática está funcionando. Então, por isso que vem esse dado. Porque a gente não olha mais a biomassa, a gente olha a matéria orgânica. Porque quem consome a maior parte é a matéria orgânica, por mais que as pessoas me discutem e ainda não acreditam nisso, né? Mas você vai fazer o cálculo, pegar aqui, se a gente conseguisse tirar a matéria orgânica do tanque. Vamos falar assim, que nem você deu o exemplo, se nós tratássemos 250 kg de ração, a tilápia vai consumir em torno de 30, 35%, vai ficar com ela retida, o resto vai virar merda. Vamos arredondar para 30%, 70%, 70, 140, 125, 175 kg de merda, e nós conseguíssemos tirar ele todo dia, jogamos 250, e esses 175 kg de merda nós tirássemos, você ia ver que nós ia economizar muita energia. Que aí ia ficar os 30% da tilápia que ia consumir, né, o oxigênio, mais 20% que seria fitoplano e zooplano. E as bactérias bioremediadoras iam ser tão poucas, que não ia nem perceber. Talvez ia consumir 10%, para você ver. Aí nós ia economizar em torno de 40% de energia comparado hoje. Tá? Então, por isso que quem consome muito oxigênio é a matéria orgânica. Ela consome em torno de 50%. Então, para você entender. Por isso que se baseou 25:1, porque a gente fez o cálculo, fez uma média. Não é perfeito, tá? Não é aquela questão perfeita, porque perfeição, meu filho, não sei quem que é perfeição. Eu nunca trabalho com perfeição, é 80-20. O importante é o resultado. E as pessoas que começaram a entender esses números e começaram a praticar, né, que nem tem o Eloy, que de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, né, comentou comigo, Lucas, eu peguei e comecei a seguir essa tua orientação e realmente bate certinho. Eu posso tratar a tilápia todo dia, e ela come aquilo que eu trato, e ela sempre tem aquela vontade de comer um pouquinho a mais. É que nem nós. Precisa a tilápia, para você não passar o ponto, ela tem que ficar com um pouco de fome, ou seja, você poderia tratar mais. Aí é um ambiente 100% saudável, né, e economicamente financeiro. Se chegar àquele ponto que você tratar e daí sobrar lá 1 hora de ração, 1h30 de ração, aí passou o ponto, por exemplo. Mas por que passou o ponto? Por causa da questão da frutabilidade do oxigênio do seu tanque. Oscilou muito. Tá? O que acontece se você não seguir essa regrinha, vamos falar assim? Aí começa a dar problema de amônia, nitrito, mais nitrito, né? Então quando começa a faltar oxigênio, você vai perceber que o teu nitrito do seu tanque começa a subir. Tá? Eita, Sirius, tá se aquietando, né? Sirius não quer se aquietar hoje. Então, para você entender ali, e vem chuva de novo. Como é que funciona 25:1? Ficou claro ali? Consegui responder essa questão que ajuda muito a piscicultura. Vocês não têm noção como que isso acaba melhorando a conversão alimentar, saúde do peixe, menos doença. É um espetáculo. Ah, Lucas, eu quero trabalhar com 30:1. Fique à vontade, tá? Eu estou falando que eu aprendi aqui, o que vi resultado e que realmente funcionou, tá? Já dou dica, nessa temperatura de água já tentei e não funciona 30:1. Tu vê só, mas é só 5 kg de ração. Mas não vai bater.
Não vai bater. Entendido, muito obrigado. Então fechou. Agora você tem que pegar, Gustavo, e ponhar em prática. Faz lá a conta. Ah, eu tenho tantos variador, beleza, vou fazer o teste, né? Não que você não possa oscilar um pouquinho a mais. Ah, vamos dizer que deu 250, um dia se tratou 270, né? Não tem problema nenhum. Depois outro dia se tratou 240. A oscilação não é o problema, tá? Ah, o dia está muito bom, vamos dizer que você está monitorando o oxigênio, você percebe que essa semana está produzindo bem, está tudo bem e vai, tá? Não tem problema nenhum. Não precisa. O que eu não gosto de vocês é que você fique uma regra fechada. Você tem que ser teimoso em testar, mas não pode ser orgulhoso. Então, qual que é a diferença dos dois? Orgulho é aquela pessoa que não aceita de jeito nenhum. Ah, eu aprendi desse jeito. Isso é uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa teimosa, ela vai olhar, ah, então tá bom. Mas tem que dar resultado ali. Se não dar resultado, vou cobrar o Lucas. Vou xingar ele. E tem razão. Tem que me xingar. Não tem problema nenhum. Fique à vontade, manda lá. Manda no particular ou manda ao vivo, não tem problema nenhum. Fique à vontade. Desde que faça como a gente orientou, porque às vezes vai faltar uma e outra questões. Esses números, para vocês terem noção, não existem no Google. Você não vai achar. Porque são um estudo nosso. Aqui do canal Vamos Criar Tilápia, né? Então nós que criamos esses dados para facilitar a sua vida. Para criar um padrão de produção. Para acabar essa oscilação. Porque assim, pela biomassa não bateu, nunca bateu, a pessoa não consegue seguir a teoria, não funciona, estrepa num canto, bate numa parede, explode tudo, morre peixe, um monte de coisa, por causa disso. Então, mas é errado? Não, não é, mas então eu estou mostrando o caminho que a gente seguiu, um novo caminho, e falou assim, pô, todo mundo está indo para cá, está batendo a cabeça, está dando ruim, por que eu vou para lá? Não vou! Então, aí eu venho teimosia e falo, não, se é para ir lá e dar ruim, eu vou para o outro lado, vou testar, né? Isso é teimosia, entende? Seja sempre teimoso, né? Porque Deus, quando colocar algo em seu coração, 99% você tem que ser muito teimoso. Você vai ter que ir contra a sua família, você tem que ir contra a sua esposa, que é a coisa mais difícil hoje na minha vida. Às vezes tem que confrontar a minha esposa, num bom sentido, não numa briga, não numa discussão, mas quando Deus coloca uma coisa no coração, explicando com muito amor e muito carinho a ela, ela fala assim, ó, mas isso é Deus colocando no meu coração, é assim, assim, aí devagarzinho vai indo e vai acontecendo, né? Então vejo que é difícil, né? É difícil conseguir passar. Gleice, você usa probiótico e indica algum? Olha, tem muitos hoje no mercado, depende do teu caso. Tem que testar. Por quê? Porque quando eu estudei as bactérias, aí eu testei vários tipos de bactérias e tal, aí você, se caso não funcionar, às vezes é excesso de renovação no seu tanque ou a dureza em carbonato baixa. Porque tudo que tem no mercado hoje vai ter as bactérias lá. Isso é fato. Então, indica um, não tem como indicar, né? E eu produzo o meu próprio, né? Meu próprio, vamos falar assim, probiótico na verdade, mas eu trabalho assim, em enzimas, é um outro processo, uma outra tecnologia aí, né? Então, qualquer um produto que você usar vai funcionar. Só que qual que é o problema? Às vezes a forma de usar, tá? A forma que eles indicam não é a mais correta para aquele produto. Melaço também. É que tá. Você tem que estudar as bactérias. Já usou melaço? Sim, você pode usar melaço. Melaço é uma família de bactérias, mas ela vai ajudar em quê? Entendeu? Usa o melaço e põe mais uma bactéria. Então o melaço vira os carboidratos essencial para as bactérias e faz a multiplicação muito rápida. E nele já vai ter uma certa bactérias, né? Geralmente subtilis, né? Vai ficar mais prepotente para isso, né? Aí você quer economizar. Quando a pessoa fala usar melaço, às vezes pode usar. Você poderia usar o açúcar para também ativar. Tem várias formas de fazer, você entende? Só que aí você olha para o valor financeiro e esquece de olhar o valor do resultado. Essa é a questão. O que vai te pagar? Vou usar melaço porque é mais barato. Fique à vontade. Eu tenho produtores que ele inocula o seu tanque com uma bactéria totalmente natural do biodigestor. Ele tem um biodigestor, então
é um inóculo, ele faz, antes do alojamento, ele pega e inocula aquilo lá. Esqueci o nome do produto, antigamente tinha, que era feito de esterco de frango também, uma inoculação no seu tanque, porque vai ter bactérias lá. Mais especificamente, bioremediadores. Tá? Então você vai ali, eu quero bioremediador. Por exemplo, você pode usar o limpa-fossa. O limpa-fossa, se você olhar as bactérias que ele tem, é tranquilo. Só que você tem que cuidar as doses e a forma de aplicação. Se você aplicar muito, você vai zerar o oxigênio do seu tanque. Então, usar melaço, por exemplo. Melaço baixa o oxigênio também, porque ele é uma pólvora. Ele tem umas bactérias, você introduzir ele vai ativar todas as bactérias que tem no seu tanque. Então tem esse desafio também. Aqui. Então a parte de bactérias é um mundo fascinante, desde que você entenda. Então por isso que você tem que acabar estudando, fazendo teste. O que é estudar? Pode usar melaço? Pode. Mas você vai ver qual é a concentração que posso usar. Se eu usar tanto, aí você tem que ter um monitoramento do oxigênio, porque às vezes a pessoa vai lá introduzir. Lucas, por que você não indica? Porque se você não tem monitoramento do oxigênio, você vai fazer do seu jeito e vai matar o peixe. Já aconteceu a propriedade de zerar o oxigênio. Teve um produtor que me ligou 6 horas da manhã, uns anos atrás, desesperado. Lucas, eu apliquei ali e o peixe subiu boquejando. Zerou o oxigênio do tanque. Né? Horário de aplicação. Né? Então, por isso que eu falo, é complicado a orientação para chegar e falar assim rapidamente. Isso daí tem que ficar 1 hora explicando passo a passo como fazer e ainda assim vai dar ruim. Então por isso que a gente deixa para os produtos, por exemplo, os vendedores, que teria que ser os vendedores do produto, eles têm que se especializar, porque eles estão vendendo o produto. Entende? O cara lá fala assim, tem um bioremediador, ele oferece marca A, beleza. Como é para usar? Assim, como é que vai funcionar? Qual o efeito dele? O efeito é em 3, 4 dias você vai ver resultado. Beleza, vou seguir toda essa orientação e tem que dar o resultado. Porque tem várias formas de agir, várias formas de funcionar, entendeu? Essa é a questão. Você tem que estar ciente. O vendedor tem que bater o peito, né? E falar, esse produto, porque a fábrica, ou seja, quem criou o produto, vai ter a melhor forma de usar o produto. Essa é a lógica. É que nem o painel de automação que a gente fabrica. A gente entrega o produto, a gente já passa a questão de como funciona, como faz a parte elétrica, se um eletricista tiver uma dúvida, configuração da rede, né, Wi-Fi, essas coisas assim. Não tem como nós não dar a melhor orientação, entendeu? Como usar, como fazer limpeza de sonda, como fazer calibração de sonda, se for preciso um dia, tudo é nós. Então, por isso que eu peço, pode usar melaço? Pode, você pode testar usar um probiótico e um pouquinho de melaço, ativar por 2 horas, 3 horas e jogar no seu tanque. Ativações 2, 3, 4 horas, praticamente continua a mesma bactéria. O que você não pode deixar para um dia para o outro, depende do que você fazer, vai mudar todo o jogo das bactérias. A bactéria que você achava que estava produzindo, replicando, como a gente fala, você não está mais replicando ela, você criou uma outra bactéria de repente. E aí que é o problema, qual bactéria que você criou? Aí a gente não tem controle, você entendeu? Você pegar, peguei uma bactéria ali, coloquei aqui, deixei 2, 3 horas, aí sim você fez uma pequena multiplicação, né? Aí você jogou, ou seja, imagine o seguinte, quando a gente trabalha com bactérias desidratadas, você vai hidratar ela. Então é muito melhor você hidratar ela primeiro, ou seja, acordar ela, dar um pouquinho de comida para ela, que podia ser o melaço no caso, ou um pouquinho de açúcar, exemplo. Você acorda ela e dá energia para ela. E ela, como é bactéria, ela vai se grudar no açúcar, na molécula do açúcar, então ela vai estar lá e vira uma colôniazinha lá. Ela, tenho comida aqui, entende? Como se fosse uma semente que nem de milho. O milho pode dar uma seca, mas se tem a semente nos primeiros dias, tá tudo certo. Depois que germinou, ele vai criando a raiz, vai crescendo, porque tem energia. Então a bactéria, se você jogar o pó direto, vai ter esse desafio. Porque ela tá dormente, vai acordar, mas vai acordar onde? É um ambiente propícia para ela? Às vezes não. E às vezes tem questões tem bactérias que brigam com próprias bactérias, entendeu? É uma briga aqui, é uma guerra todo minuto aqui. Cada segundo tem bactéria comendo bactéria, estão se matando aí. Você nem imagina. É loucura, né? Mas é a lei da selva dentro da água, né? Existe um outro mundo lá dentro. Então por isso que a gente pode talvez te ajudar ali, Gleice,
Você pegar um balde, ele falou, vou dar um exemplo, não sei a dosagem, 100 gramas lá para você aplicar no seu tanque. Você vai apanhar 100 gramas do produto, um balde com água limpa, não pode ter cloro, não pode ser água do tanque, água limpa. Você vai colocar lá e às vezes vai colocar uma colher de sopa bem cheia de açúcar, mexer lá e deixar por 2 horas, 3 horas, não precisa ser tão exato, tá? No máximo até 4 horas. Aí você vai pegar um canequinho e aplicar ao redor do seu tanque. Quanto mais bem aplicado você fazer, mais efeito vai fazer. Não adianta eu, por exemplo, vamos dizer, vou lá naquele areador lá e jogo, né? Mas vai dar um ponto cego, aqui no caso, aqui tem esse areador aqui. Aqui é um ponto cego, entende? A bactéria não anda, ela não vai. A água, só se for um tanque circular e tal, bem certinho, aí você joga em qualquer lugar, né? Aí é circular. Mas vamos falar assim, em tanque escavado, aí você vai perceber quanto mais bem espalhar, melhor o resultado. Ah, fiz a aplicação. Antes de fazer a aplicação, faz análise de amônia e nitrito. Depois da aplicação, faz de novo, um dia depois. Mas depende, se está acima de 6,5, vocês têm que lembrar que às vezes não é 6,5, às vezes está a 15 ppm. Porque você tem que diluir essa questão e não está diluindo. Aí está baixando, só que você não está vendo. É o que aconteceu com nós aqui, né? Bem nos princípios, né? Porque estava muito mais de 6,5. Aí demorou mais de 7 dias para baixar, né? Mas você tem que ter monitoramento do oxigênio para ver. Se você exagerar na dose, você vai consumir muito oxigênio no seu tanque. Aí imagina, a tilápia já está sofrendo falta de oxigênio. Você joga uma bactéria, porque quando se joga uma bactéria bioremediadoras, ela vai consumir bastante oxigênio porque ela tem bastante matéria orgânica, ou seja, ela tem bastante comida. Então ela vai se empanturar. Ela tem comida, tem oxigênio e temperatura, ela prolifera e vai acabar abraçando aí. E vai consumir o oxigênio que tiver, até zerar, né? Aí tem que ter esse cuidado, por isso que eu falo. Se você aplicar, aí modos de aplicação. Ah, Lucas, qual seria a indicação? Eu falo pelo menos 2 vezes por semana, o ideal 3. Porque você tem que entender que a bactéria é o seguinte, teoricamente, pelos estudos, são 72 horas. Então você jogou hoje essa bactéria e tem que entender que essa bactéria ela não dura para sempre, ela dura 72 horas. Depois de 72 horas ela some. Porque ela não é desse local, nós estamos introduzindo. Então ela é híbrida. Pensa assim, ela é híbrida. Você tem uma semente, você planta, você não pode pegar aquela semente e replantar e querer um bom resultado. Não que não vai dar fruta, não que não vai dar uma espiga de milho, mas tu vai ver que já não é a mesma coisa. E vai se perdendo essa semente, tá? Ciclos de amônia e nitritos interminais, que sobem após acabar o efeito do bioremediador. É que tá. Quantos dias? Você fez uma aplicação? Não, às vezes a Gleice é a forma de aplicação. Às vezes você vai ter que aplicar cada 2 dias no começo. Por exemplo, cada 2 dias você vai aplicar, daí você vai monitorar, você vai ver que vai ficar estável. Se você não aplicar cada 2 dias ou cada 3 dias, se aplicar uma vez por semana, aí lembra, é 72 horas. Daí você vai fazer análise, tu vai ver. Se fazer diariamente análise para teste, você vai ver que vai dar, baixar a amônia. Só que daí no 5º dia já começa a subir e no 7º já está alto de novo, né? Isso, cada 3 dias. Perfeito, agora você reduz para 2. Aí você reduz para 2. Porque daí é que assim, ó, tudo tá ligado à aração. Às vezes quando você começou, você tava com tantos quilos de aração, certo? Aí você aumentou o teu trato, dezembro até agora, teu peixe deve ter crescido, né? E você foi aumentando a quantidade de aração, não foi? Aí aumentou mais a matéria orgânica e talvez não seja o suficiente a forma de bactéria. Aí por isso que eu falo, se cada 3 você reduz para 2, aí opa, aumentou a concentração de bactérias para comer mais. É, cresceu o peixinho, eu imagino, né? Então, mas se tu quer aprender, faz análise todo dia e vai aplicando. E vai chegar uma época, às vezes tu vai ver que teria que aplicar todo dia. Mas aí a questão é, tem que aprender a conviver com amônia e nitrito. Claro, não, uma coisa que é mais preocupante é, se tu explodir a amônia e explodir o nitrito junto, aí é veneno. Aí é veneno. Mas, por exemplo, a amônia está lá 0,5, 1 ppm. Aí o nitrito foi lá para 2,8. Mas é uma corzinha 2,8, não chegou aquela cor de sangue. Deixa um variador ligado, 2 variadores ligados, ou seja, transformar em porcentagem para não cometer erro. Em torno de 50% durante o dia ligado. O peixe vai comer normal, não vai morrer peixe, vai crescer tudo normal. A única coisa que você vai gastar mais energia. Só que daí você vai jogando os bioremediadores, né? E vai melhorando. Mas tá ótimo.
Se está 0,75 amônia e nitrito 0,2, está ótimo, não tem por que se preocupar. Está funcionando o teu bioremediador, tá? O nitrito está abaixo, não está nenhum. Está tranquilo, não é verdade? Jesus, gente. Esquece o que vocês aprenderam para aquário. Agora, vamos falar assim, vai para um aquário. Aí mudou o jogo. Aquário é outra história, né? Mas nós, tanque escavado... Esse piá me mata de susto. Não, pode ficar tranquilo, gente. Pelo amor de Deus. Só que cuida, por exemplo, temperatura de água, né? Sempre tentar manter um aerador ligado por temperatura de água. Por exemplo, assim, a amônia pode dar um salto. Já aconteceu aqui, sair de 0,5 e para 3,5, né? Em uma semana já chegou a sair 0,5, sai 6,5. Já aconteceu. Então, o que a gente faz agora? Quando a gente chega mais perto, assim, chegou a 80 gramas por metro quadrado, a gente faz análise 2 vezes por semana, porque a gente precisa saber se precisa deixar aerador ligado ou não. Tá? Simples. É isso que a gente faz, essa cálculo. É muito simples, por isso que eu falo, tá muito padronizado, muito fácil produzir tilápia. Desde que você me acompanhe e põe em prática. Se você seguir a orientação dos areadores, vai sobrar oxigênio, não é que vai sobrar, mas vai estar assim, bem dentro do que a tilápia aceita, que as bactérias aceitam, e o tanque vai ciclar se você não trabalhar com muita renovação, né? E vai indo, né? Então, ontem, por exemplo, mudando de assunto agora, se alguém tiver uma pergunta, só para encerrar a live, está muito comprido, estou falando muito, né? Ontem foi um dia de desfrute, eu, minha amada, minha família, né? Nós três, né? O Caleb que está por vir. E é incrível como é bom desfrutar, né? Como atualmente, e surgiu uma ideia muito, não posso falar ela agora ainda, mas se for verdade a teoria, a gente vai mudar o jogo, né? Você que me acompanha mais tempo sabe que meu objetivo é chegar a 20 peixes por metro, pelo menos, com o mesmo crescimento, com a mesma quantidade de água, né? Ou retrabalhando a água de uma forma. Só que se o cálculo estiver certo, nós vamos poder fazer algo magnífico, né? Só para ter uma ideia, eu tenho tanque lá com 65 mil peixes, eu calculei, né? Teoricamente, tá? Mas vamos torcer que eu esteja no caminho certo. 65 mil peixes, eu tenho 30 mil, tenho 30 cavalos de potência, né? Ou seja, eu consigo tratar ali, não dá 30, 28. Tem um que está desligado, 28 cavalos de potência, então consigo calcular ali 600, 650 kg de ração. Se a minha ideia estiver certa, teoricamente eu poderia economizar 11 cavalos de potência. Se sair de 28 para 11, seria uns 30% de economia de energia, né? Só que eu não quero essa economia de energia, eu quero poder adensar mais. Entendeu? Vou sair de 13, eu quero então aumentar 30%. Então já chega lá uns 16 peixes por metro, 17 peixes por metro. Porque eu já tenho os areadores, entende? Eu só quero poder aumentar a minha produção sem colocar mais areadores. Então abriu assim um leque, vai ter que testar. Não adianta, vai ter que fazer protótipos pequenos, começa todo aquele processo lento, demoroso, né? Mas alguém tem que começar a fazer e ver se é outros caminhos. Porque tem várias formas de você produzir, lembre-se. Cada um tá na sua glória, né? Mas pensa sempre em se motivar, né? Aprender, que nem a Gleice. Estou usando bioremediador. Opa, vai testar o açúcar, vai funcionar muito bem, né? O açúcar tira até amônia e nitrito, tá? Só que a questão do açúcar, qual que é o problema? Se você jogar o açúcar diretamente, todas as bactérias que tiver no seu tanque vão ter energia. Então é uma pólvora. Imagina assim, numa guerra que tem vários países lutando um contra os outros, daí fala assim, todo mundo tem pólvora agora. Isso dá uma explosão muito grande, porque todo mundo tem, aí você desequilibra, você não consegue desequilibrar o ambiente como você gostaria, ou seja, aquela parte ruim, você não consegue, porque todo mundo tem a mesma energia, todo mundo tem a mesma tecnologia, né? Então por isso que o açúcar, quando você põe, deixa ali, as bactérias que você quer, elas já vão grudar no açúcar, na molécula do açúcar, e vão estar aproveitando ele, e é aí que acontece a sacada. Dá energia para vamos assim, para o teu batalhão que vai ganhar a guerra, que você quer que ganhe a guerra. Aí quando chega lá na água esse açúcar, o que acontece? Já está colonizado com bactérias que você definiu,
e vem a outra e dá a briga e mete, ó, cacete, e daí é mais fácil de quem tem a energia ganhar comparado a outra, teoricamente, né? Mas é assim que funciona na prática, pra você entender aí. Então, o tanque escavado, a gente tem muita coisa de aprender, produzir muito mais peixe por metro, vocês não imaginam. Só nós temos que desfrutar e ter novas ideias aí para conseguir chegar ao caminho de uma forma essencial, uma forma prática, né? Com números que eu estou passando para vocês. Então, esses números estão sendo validados já. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo não tem nenhum, porque São Paulo é mais tanque-rede, né? Não tem nenhum tanque escavado especificamente ainda que confirmou. Então, peraí, mesmo altitudes diferentes, está batendo esse cálculo. Então, opa, estamos no caminho certo, vamos ajudar bastante pessoas nessa questão aí, tá? E fica ali como é que eu vou dizer? A sabedoria. Lucas, como é que você tem essas ideias meio loucas, né? Vem do alto. O que é do alto? Do alto é você pedir ajuda a Deus, é você conversar com Ele, né? Ter essa intimidade, né? Então lembra que o Adão, né, sempre conversava com Deus todo final do dia. Então Deus continua querendo que você converse, né? E é uma forma muito simples de você só sentar, conversar, se acalmar, né, e pedir ajuda a Deus. Por isso que eu peço a vocês, né, comento a vocês, quem não se entregou a Jesus, entregue-se a Jesus. Sinta essa alegria que a gente sente. Acontece às vezes cada coisa, e uma coisa que ontem eu fiquei refletindo, até com minha esposa nós discutimos quer dizer uma conversa, não é uma discussão, não é briga, tá gente? Só discutir para mim é conversa. Que ela passa um ponto, eu passo outro ponto, então houve uma discussão sobre o ponto, né? Ou uma conversa, né? E foi incrível, eu falei, como pode, né, que a gente conseguiu fazer tantas coisas e como a gente pode ficar tão tranquilo depois que passa. Hoje acontece coisas que se acontecesse 3 anos atrás, eu acho que ia ter um infarto, ia morrer, né, todo aquele desespero, né, da emoção e tudo. E hoje tem as coisas, tem os problemas continuam sendo os mesmos, os diferentes no caso, né, mas maiores, né, e a tranquilidade. E essa tranquilidade que eu quero passar para vocês, eu só estou tranquilo porque eu sinto que estou seguindo o que Deus colocou no meu coração. É uma coisa magnífica, né? Ontem estava no culto, o pastor comentou sobre isso. Que quando a pessoa não está seguindo o seu chamado, vamos falar assim, seguindo o seu propósito aqui na terra, ela não consegue ficar em paz, né? E eu fiquei pensando, quando ela falou isso, eu fiquei voltando, né? Que nosso dia é tão corrido, né? Passa tão rápido o dia, todo mundo é ocupado, todo mundo tem afazeres, né? Aí parei, pensei, e é verdade. Porque eu estava sempre muito aflito, né? Sempre naquela ansiedade louca, né? E de repente, pô, não que não dá crise de ansiedade, né? Principalmente quando você tem uma ideia, né? Dá ansiedade. Mas no geral não tem mais aquela ansiedade, né? Então é um caminho. E isso a gente só consegue aos poucos. A gente consegue entender isso aos poucos. É magnífico isso. Só que eu não consigo transmitir talvez para vocês. Talvez vocês sintam isso, né? Mas eu não consigo. O que eu fico mais entristecido é não conseguir transmitir isso em palavras, que você que está me acompanhando ali pudesse entender, né, que às vezes na tua vida você está muito aflito, então pare, converse com Deus, converse com Jesus, com quem você tiver intimidade, né? Porque tem gente que tem mais intimidade com Jesus e tem gente que tem mais intimidade com Deus. Jesus deu o acesso, então vai de cada um, né? Mais fácil falar com Jesus, claro, né? Morreu por nós, né? Mas não impede que você fale com Deus também, né? Nada impede. Essa coisa maravilhosa, né? Então depende de cada um, né? Mas o objetivo aqui nessa parte dessa palavra se você está muito aflito, se você está muito ansioso, você fala, Lucas, se chegar aquele momento, será que estou no caminho certo? Sempre tem esses problemas, sempre a mesma coisa. Pare, porque às vezes Deus quer mostrar para você que você tem que parar e apenas ouvi-lo. É o que a gente fez. Ouviu ele.
Aí vem os passos de fé, né? A gente vai abrir a nossa história do passo de fé, mas assim que acontecer. Por quê? A gente sabe que não pode falar antes de acontecer certas coisas, porque senão dá muitos revertérios. Então a própria Bíblia diz, faça as obras e fale menos, né? Então fale menos e faça mais, né? Então temos que primeiro fazer. Mas eu quero chegar ao final do ano e abrir tudo que nós passamos esse ano certinho, e vocês não vão acreditar. A gente não está acreditando no que está acontecendo, né? É impressionante quando você está a favor de Deus. E também tem a questão do deserto. A questão do deserto é impressionante. Porque você que me acompanha, eu já estava nos Estados Unidos, já estava mais próximo, ainda tenho contato com o Nésio, com o Thiago, né? Rocha e tal. Muito bacana, e fora os outros amigos lá, Santiago, Gustavo, são pessoas que a gente tem muita saudade. Mas Deus colocou no meu coração para eu voltar. E voltei. Porque eu senti muito forte. A minha mulher ficou meio assim, né? Minha amada. Depois que voltei, ela agora não quer mais sair daqui. Ela falou, não, agora quer ficar no sítio. Quer construir uma casa aqui no sítio. Eu falei, não é o nosso chamado. Não é ficar aqui para sempre. Nós temos outro caminho ali que Deus já mostrou para nós, né? Futuramente, né? Só que a gente tem que ser obediente. Então, quando você está aqui, quando Deus falou volta, é como um soco no estômago. Você fica desnorteado, fica triste, fala, pô, né? Mas Ele acabou trazendo para mim a sabedoria. Mas eu nunca perdi a fé, sempre acreditando e sempre pedindo. Então, se um dia acontece alguma coisa com você, eu tenho as seguintes palavras que eu falo para mim. O que Deus quer me mostrar? Tanto coisas boas que acontecem na Bíblia como coisas ruins. Porque quando acontecem coisas boas, eu agradeço muito, muito a Ele mesmo. Eu sei que Ele está a esse favor, mas sei que eu estou seguindo o que Ele pediu. E quando acontece coisas ruins, eu penso, o que eu errei? É eu que errei? Ou preciso aprender alguma coisa? O que você quer me mostrar? Né? E aí a gente vai dando passo. E aí com esses pequenos passos você vai seguindo Jesus. Porque primeiro você vai se entregar a Jesus, depois você tem que seguir Jesus. Seguir Jesus é a parte, não sei, se a pessoa é muito orgulhosa, que nem eu acho que a parte mais difícil foi se entregar a Jesus. No meu ponto de vista, lembrando, porque eu era muito orgulhoso. Não que eu não seja orgulhoso ainda. A gente é orgulhoso em muitas questões ainda. Mas se entregar a Jesus acho que foi a parte mais difícil. Se entregar a Ele. Eu era muito orgulhoso. Vocês não têm noção, né? Claro que eu ainda sou, mas graças a Deus a gente vai cortando os galhos, vai podando o orgulho, graças a Deus, né? Devagarzinho, se transformando numa pessoa mais humilde, dando a outra face. A outra face nada mais é que você entender o próximo. Por que ele fez isso? Às vezes não está ligado a você, sim, a Ele, então tem que entender. E depois para seguir, os primeiros passos foi difícil, mas depois, quando você vê o resultado, você tem a fé, aí você vê que é coisa magnífica, é maravilhosa. Então, gostaria muito que você que me acompanha no canal tentasse, né, se você já se entregou a Jesus, entregou realmente Ele é teu Salvador. Uma forma que mudou muito a minha vida, e é uma coisa muito simples, é você começar a ler a Bíblia todo dia. Leia uma página, ou um capítulo, ou um versículo, tanto faz, mas comece todo santo dia. É uma pena, eu não marquei o dia que comecei a ler a Bíblia, não terminei ainda. Eu leio um capítulo por dia, já aconteceu de esquecer um dia, sim. Fico meio com remorso, fico, né? Às vezes, deu a preguiça, às vezes é preguiça, às vezes realmente esquecido, né? Eu falo, Deus, olha só, você é um desleixado, né? Mas não me cobro tanto, mas tento não ficar mais que 2 dias sem ler a Bíblia, né? E aí vem a questão, como é que você vai encontrar Jesus, como é que você vai entender que Jesus deixou todo um ensinamento para nós aqui, e você precisa querer buscar, é que nem você dá produzindo tilápia, você precisa buscar esse ensinamento, você precisa testar, né? Que nem a Gleice, então vou fazer o teste com açúcar, ela fez a pergunta, eu fui rodeando, tentando, tive que amadurecer a ideia para não fazer cagada para as outras propriedades e fui mostrando para se acalmar e ver que não é a marca e conseguimos liberar uma boa informação ali que vai ajudar, né? Então a parte de Jesus é a mesma coisa, se entregar a Jesus é uma coisa, seguir Jesus é outra coisa, mas os dois são bons e os dois precisam ser feitos, tá?
Porque vai chegar um momento. Você acreditando ou não, vai chegar esse momento. E às vezes o teu coração está preso numa dor, que nem o meu estava muito preso numa dor. Quando faleceu, eu estava o quê? Eu tinha o quê? 21, 22 anos. Então faleceu o meu melhor amigo no acidente, né? Fiquei revoltado com Deus naquela época, mas não por ele ter morrido, não por eu ter perdido ele, sim por ver a família sofrendo tanto que sofreu. Eu lembro que culpei Deus, né? Por que isso? Eu lembro isso exatamente. Até entender, né? O livre-arbítrio, né? Para você, às vezes, ele escolheu isso. Infelizmente, ele escolheu acelerar o carro, tava só ele, o amigo dele, mais um junto, e ele escolheu. Como é que vai condenar a Deus, né? E às vezes a gente não quer que ninguém morra, mas, por exemplo, se você pegar uma moto e andar que nem um louco, você vê que ficar cruzando os carros lá, bababá, se o cara bater, cair, morrer, claro, ele morreu, né? Mas você vai olhar, ele infelizmente escolheu isso. Ele não ficou preocupado com cautela, não, pera aí, vou devagar aqui, né? Então, essas coisas. Ou o carro mesmo, você vai acelerando, vai podando em faixa contínua, até achar uma careta, até achar alguém, né? Então, às vezes, acontecem essas questões aí, escolhas, tá bom? Então, ninguém fez mais perguntas, fico muito agradecido aí por vocês acompanhar o canal, curte, compartilhe, fique mais uma vez um convite, se você aqui na região Armazém, Santa Catarina, tá quase certo, mas dia 5, né? 5 no começo da semana de março, vamos estar descendo aí para visitar vocês e para poder ajudar vocês aí, todos seu desafio. E dia 20 de março vai estar lá em Rio Grande do Sul, tá bom? Vamos estar descendo para lá. Então fica o convite para vocês aí, se estiver perto da cidade, quiser mandar uma mensagem para nós, fique à vontade, marcar de repente uma visita na sua propriedade. Vamos fazer o possível para visitar vocês, já que vão estar perto de você de repente, tá bom? Que Deus abençoe você e sua família e até a próxima.